Vai começar a campanha eleitoral no Brasil. No dia 16 de agosto, os candidatos vão poder fazer comícios, distribuir material pelas ruas e fazer propaganda pela internet. No dia 26, começa a propaganda eleitoral obrigatória na TV e no rádio. Mas como funcionam essas campanhas? O que pode ou o que não pode? É o que a gente vai explicar agora. E se você gosta de conteúdos que explicam as notícias e atualidades, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Diogo, como é que funciona a campanha eleitoral? Edu, existem muitas regras para a campanha e a gente não vai dar conta de explicar tudo no mínimo detalhe. Mas é importante você saber como as coisas funcionam de uma maneira geral. Até para fazer uma denúncia ao TRE se você vê alguma coisa irregular, né? E quem é que determina as regras das eleições? Ótima pergunta. As regras estão na chamada Lei das Eleições, que é de 1997. Ela determina várias coisas, como, por exemplo, como os candidatos devem ser registrados, os documentos que eles são obrigados a apresentar, como os partidos podem fazer alianças entre eles, como as campanhas podem ser financiadas, entre muitas outras coisas. E claro, ela diz o que pode ou não na campanha eleitoral. E quem fiscaliza tudo isso? Quem fiscaliza a campanha eleitoral? O principal responsável por tudo é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ele fiscaliza as eleições no nível nacional e cuida, inclusive, da contagem de votos. Mas cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral, o chamado TRE, que é quem fiscaliza as campanhas nas ruas mais diretamente. Ainda existe a Justiça Eleitoral, que analisa denúncias e irregularidades e toma decisões. O Ministério Público também ajuda, apresentando denúncias de irregularidades a essas autoridades. Os partidos políticos também podem denunciar coisas irregulares. E nós, os cidadãos, também podemos mandar foto e denúncias de propagandas irregulares para o nosso TRE. Legal, Diogo. Então explica pra gente, o que pode na campanha eleitoral? Pode fazer comício? Pode sim, Edu. Comícios são permitidos a partir do dia 16 de agosto, ou seja, os candidatos podem montar um palco, colocar caixa de som e fazer um evento para promover a candidatura. O que não pode fazer é o famoso showmício, ou seja, um show de música com entretenimento. O showmício é proibido pela lei eleitoral. E folhetos na rua? É permitido distribuí-los? Folhetos, material de campanha? Pode sim. As campanhas podem dar santinho, folheto e outros materiais na rua, carregar bandeira, faixa, montar mesas móveis. Mas é proibido distribuir brinde como chaveiro, caneta, camiseta ou qualquer coisa que possa parecer que o candidato está tentando comprar o voto da pessoa. Ou seja, se alguém te der algo que não seja um folheto, isso pode ser um crime eleitoral. E claro, não é permitido oferecer troca de favor, de dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa pelo voto da pessoa. Isso é chamado compra de voto e precisa ser denunciado à Justiça Eleitoral e ao TRE. A Lei Cidade Limpa acabou com os outdoors em São Paulo, mas não no resto do Brasil. A campanha, ela pode ser feita em outdoors? Não pode não. E quem quiser usar a própria casa ou comércio para colocar faixas, banners, pintar muro, esse tipo de coisa, precisa saber que existe um limite de tamanho. Meio metro quadrado. E isso precisa ser feito de uma maneira voluntária. As campanhas são proibidas de pagar para as pessoas fixarem essas propagandas. Bom, a gente sabe que hoje em dia, não só a campanha, mas quase tudo acontece na internet, né? Como são as regras no mundo digital para essas eleições? Na internet a coisa também é muito complexa, então vamos por partes. Os candidatos e os partidos podem ter sites e perfis nas redes sociais para divulgar suas campanhas, claro, mas eles precisam informar todos os endereços que eles têm à Justiça Eleitoral, para que ela possa fiscalizar o que eles estão fazendo. E propaganda paga na internet, pode? Pode sim, desde que seja feita pelo chamado impulsionamento de conteúdo, ou seja, comprando anúncios nas próprias plataformas de redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter e outras. O que não é permitido é pagar para outros perfis ou influencers fazerem propaganda de candidatos ou campanhas. E essas entrevistas que as TVs fazem com os candidatos? Isso não pode ser chamado de propaganda eleitoral? Essa é uma ótima pergunta. As TVs, rádios e jornais têm que cumprir uma série de regras para cobrir as eleições. Uma das principais é dar a todos os candidatos o mesmo tempo e espaço nos noticiários. Ou seja, se ela resolve entrevistar quem vai tentar ser presidente, como o Jornal Nacional vai fazer, ela precisa entrevistar todo mundo e dar o mesmo tempo. Mas e a entrevista que o Bolsonaro deu no podcast Flow? Eles vão entrevistar todo mundo? Essa é uma questão bem importante, viu, Edu? Os novos meios de comunicação da internet, como os podcasts, videocasts, canais de YouTube, Instagram, perfis de TikTok, não necessariamente seguem as mesmas regras de jornais, revistas e TVs. Infelizmente.
Teoricamente, o Flow não precisa dar o mesmo espaço a todos os candidatos, mas considerando o tamanho e influência que eles têm, o certo seria que eles fizessem a mesma coisa que o Jornal Nacional. Vamos esperar para ver se vão fazer. Quer mais explicações sobre política internacional, política brasileira e outros assuntos atuais? Então se inscreve aqui no canal, pessoal. Até mais!